A ampliação dos saberes, notadamente as descobertas científicas, as descobertas biotecnológicas, a difusão da cultura, a globalização econômica, tudo isso junto fez com que novos questionamentos surgissem neste novo século. Os principais contornos relacionados ao debate bioético, relacionados ao desenvolver do biodireito em face do desenvolvimento da biotecnologia, trouxe novos dilemas para os debates contemporâneos. A pessoa humana, ela é valorizada pelos princípios da bioética, em face da sua personalidade, da sua dignidade. Ela vem inserida no centro da legislação civil, da legislação penal, da legislação ambiental, dos direitos humanos e da Constituição Federal. Nesse contexto, o estudo da bioética, a definição do que é bioética, que nós vamos fazer nas aulas do componente bioética e biodireito. Então, a definição da bioética, o campo onde a bioética atua, o biodireito, o que é o biodireito, o que é a biotecnologia, a definição dessas temáticas se torna muito importante. Nesse componente, nós vamos falar um pouco sobre as várias teorias que procuram definir qual é o início da vida, quando que se inicia de fato a vida. Qual é a natureza jurídica do embrião, por exemplo? Nós vamos discutir um pouco também a questão da esterilização de seres humanos. Nós vamos discutir a questão do aborto em face da valorização da vida, a questão do debate acerca do aborto dos fetos anencéfalos. Nós vamos discutir um pouco os direitos do nascituro. Nós vamos falar um pouco também sobre a pesquisa com células-tronco. Nós vamos falar sobre a clonagem terapêutica, a clonagem reprodutiva, os seus desdobramentos. Nós vamos falar também sobre transplante de órgãos e tecidos, transfusão de sangue, a questão religiosa, segurança alimentar, um pouco de segurança alimentar e os organismos geneticamente modificados, a questão dos transgênicos. E também nós vamos falar sobre a dignidade humana em face da terminalidade da vida, em face da questão da morte, do suicídio assistido. Vamos falar também sobre aspectos personalíssimos da sexualidade humana, tendo em vista a identificação da pessoa natural, a sua identidade de gênero e orientação sexual. E vamos também falar um pouco acerca da sua inserção familiar, notadamente na formação da família, das novas modalidades de família. Nós ainda vamos falar sobre a questão da filiação e das técnicas de reprodução humana assistida, os seus desdobramentos na esfera civil, na esfera constitucional, tendo em vista o conflito que essa temática produz entre os diversos direitos envolvidos, como nós vamos ver mais à frente, seus interesses, suas necessidades, visando sempre a valorização do ser humano. Então, o biodireito, ele trata essencialmente
de temas que estão ligados à vida e às relações sociais. Já a biotecnologia, que inclusive eu estudei quando da minha primeira graduação em engenharia agronômica, antes de fazer direito eu fiz engenharia agronômica, e a gente tem uma disciplina, um componente só sobre biotecnologia. Então a biotecnologia, ela trata da aplicação de processos biológicos, visando o quê? Produção de materiais, novas substâncias, o uso industrial, o uso medicinal, o uso farmacológico, né, dessas novas substâncias, dentre outros, o uso na agricultura. A biotecnologia, ela trata disso tudo, da utilização desses processos biológicos e do questionamento sobre quais seriam os reais benefícios que esses avanços e a sua utilização trazem efetivamente para a humanidade. Surgem muitos questionamentos éticos. Alguns temas que são tratados, que são discutidos, né, nessa seara, por exemplo, nós podemos citar a questão da alteração do patrimônio genético, da codificação também, né, do patrimônio genético, projeto Genoma, que codificou o genoma humano, alteração dos genes, a manipulação dos genes para, por exemplo, para a finalidade de se isolar determinados genes que causem uma certa patologia, com a finalidade, por exemplo, de se determinar a paternidade, de se identificar uma pessoa natural, de se explorar, por exemplo, alimentos transgênicos, a utilização terapêutica, né, das células-tronco, a reprodução assistida, dentre outros, né, dentro dessa seara da genômica. Um outro tema muito debatido nesse campo, né, da bioética e do biodireito é a questão da pesquisa científica com o corpo humano, a fissão nuclear, por exemplo, a utilização da energia nuclear e quais seriam os seus reflexos para o meio ambiente, para a questão ambiental. E com relação ao debate bioético, nós podemos citar como exemplo a questão do direito à vida, né? O direito à vida desde o seu momento inicial. Depois da concepção, a questão da gestação, do nascimento, até o seu momento final, que seria a morte, né? Tudo isso regulado pelas leis civis, pelas leis penais. Uma outra questão que é debatida, né, nesse campo do biodireito, da bioética, seria a relação dos direitos da personalidade e dos direitos humanos com o biodireito em questões que envolvem, por exemplo, a determinação da identidade genética do ser humano, as questões envolvendo a sexualidade humana, como a determinação da identidade de gênero, da orientação sexual, a determinação jurídica do sexo, e um debate de suma importância, a questão da cirurgia de transgenitalização. Tudo isso também, todas essas questões são muito importantes, são muito atuais, e nós vamos debater um pouco nesse componente bioética e biodireito. O que mais, né? Com relação ao patrimônio genético, né, a questão da terapêutica, o desenvolvimento da pesquisa, o mapeamento, a questão do mapeamento do genoma humano, eu falei para vocês agora há pouco, que está intimamente ligado a questões envolvendo a eugenia, o conceito de eugenia,
a utilização de DNA recombinante para se alterar o patrimônio genético de uma pessoa, a criação de bancos de dados de material genético ou bancos de DNA, enfim, criação de bancos de diagnóstico, criação de bancos de tecidos. Trataremos também um pouco da questão do equilíbrio do meio ambiente, respeitando a biodiversidade, a exploração farmacológica, a questão da segurança alimentar, né, muito relacionado, tema intimamente relacionado ao debate sobre os alimentos, o uso dos alimentos transgênicos. Então, o que houve? Esse aumento, né, da difusão da tecnologia, isso impõe a necessidade de um amplo diálogo na comunidade científica, na sociedade, tendo em vista a qualidade de vida, né, o respeito ao meio ambiente e, sobretudo, o respeito à dignidade da pessoa humana. É um fundamento constitucional, né, presente no artigo 1º, inciso 3 da nossa Constituição Federal. O que mais? Outras temáticas relacionadas à bioética e ao biodireito, né? A questão da socialização do atendimento médico, com o surgimento de novos padrões de conduta na relação entre o médico e o paciente, o atendimento em massa, a democratização da medicina, a universalização da saúde, o aumento das especialidades médicas, a questão da emancipação do paciente. Nós vamos estudar, né, do que se trata o termo de consentimento informado, a criação e o funcionamento dos comitês de ética hospitalar, dos comitês de ética para pesquisa com animais, com seres humanos. Então, existe uma necessidade, tendo em vista tudo isso que foi explanado, uma necessidade de uma ética que ultrapasse os interesses individuais, né? Os interesses individuais puros e simples. É necessária uma ética que abra, né, perspectivas de futuro para o bem de toda a humanidade. Então, a necessidade do estabelecimento de um padrão moral universal, né? O crescente interesse pela ética filosófica, pela ética teológica e o consequente entrecruzamento da ética com as ciências da saúde, em face desse progresso da biotecnologia, provocou uma mudança muito grande nas formas tradicionais de agir dos profissionais de saúde, dando um novo caráter, né, uma nova imagem à ética médica, originando um novo ramo do saber, que é o ramo da bioética. Vamos aos conceitos. Bioética. Qual é o conceito de bioética? Prestem atenção e tomem nota. Bioética é o estudo interdisciplinar entre a biologia, a medicina, a filosofia e o direito, que investiga as condições responsáveis para uma administração responsável da vida humana, animal e responsabilidade ambiental. Portanto, a bioética, ela considera questões onde não existe um consenso moral, como a fertilização in vitro, o aborto, a clonagem, a eutanásia, o uso de organismos geneticamente modificados, pesquisas com células-tronco, bem como a responsabilidade moral dos cientistas em suas pesquisas e aplicações. A bioética, ela estuda a moralidade da conduta humana no campo das ciências da vida, estabelecendo padrões de conduta que sejam socialmente adequados
né, socialmente aceitos. O termo bioética ele surgiu na década de 70 e tinha por objetivo deslocar a discussão acerca dos problemas que estavam surgindo com o desenvolvimento tecnológico de um viés mais técnico para um caminho mais pautado pelo humanismo, né? Superando a dicotomia que existia entre os fatos explicáveis pela ciência e os valores estudáveis pela ética, né? Pela filosofia. Então, a bioética, ela vem do grego bios, que significa vida, e ethos, que significa ética. A bioética utiliza um modelo, um paradigma de referência antropológico-moral, o valor supremo da pessoa humana. Então, o ser humano, ele possui um valor supremo, a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, a sua autonomia. E esse valor supremo da pessoa humana, ele impõe diretrizes morais diante dos dilemas que se levantam pela biomedicina. Durante a segunda metade do século XX, entre 1960 e 1970, os avanços científicos e tecnológicos na área médica, na área da saúde, receberam um forte incentivo pelos seus resultados positivos e começaram a produzir alguns questionamentos na sociedade. Então, nessa época foram criadas as UTIs, foram realizados os primeiros transplantes. Bom, então são dessa época a criação de UTIs, a realização dos primeiros transplantes. Em 1967, o primeiro transplante de coração. No Brasil, foi em 1968 o primeiro transplante de coração pelo Dr. Zerbini. E em 1965, no Hospital das Clínicas em São Paulo, o primeiro transplante renal. Nessa época também aconteceu o diagnóstico de morte cerebral, algumas descobertas na área da psicofarmacologia, o diagnóstico pré-natal, né, os exames para se detectar o embrião no útero da mãe com algum tipo de problema, de anomalia, como síndrome de Down, por exemplo, e alguns avanços no conhecimento dos mecanismos imunológicos de rejeição. Então, os avanços, né, esses avanços na área médica, essas novas tecnologias levaram a comunidade médica, a comunidade científica a estabelecer parâmetros para a prática terapêutica e também para a realização de pesquisa. Então, foram fundados os primeiros grupos de debates que deram origem aos comitês de bioética, como, por exemplo, no John Hopkins Hospital em Baltimore, como, por exemplo, na Faculdade de Medicina do estado de Wisconsin, por exemplo. Então, analisava-se a viabilidade econômica desses procedimentos e também os direitos dos pacientes. E esses debates, eles foram aumentando, eles foram crescendo para além das áreas médicas, eles foram para as humanidades, eles foram para as religiões, e isso gerou o início dos diálogos interdisciplinares que permeiam essa área, né, da bioética, do biodireito. E o termo bioética, ele foi mencionado pela primeira vez em 1971, no livro Bioética, Ponte para o Futuro, do biólogo e oncologista americano Van Potter,
cuja ideia inicial foi desenvolver uma ética das relações vitais, ou seja, dos seres humanos entre si e destes para com o ecossistema, criando uma ponte entre a ciência e as humanidades. Outras obras, né, apareceram depois que foram importantes para o desenvolvimento da bioética. E esse debate ele foi crescendo. E a bioética, hoje, ela corresponde a um movimento cultural, né? Ela saiu da seara técnica, como eu falei para vocês, e foi para essa seara do humanismo, englobando conceitos como biodireito, biopoder, que nós vamos ver à frente, e conceitos esses que vêm, né, do avanço das ciências, do avanço da tecnologia.